Arcontes são um conceito misterioso encontrado em toda a Bíblia. Eles são mencionados no Novo e no Antigo Testamento, e são descritos como poderosas forças espirituais que controlam o mundo. Mas o que eles querem dizer, e qual é o seu propósito? E se ainda não for inscrito, por favor se inscreve e deixe um like e um comentário para que possamos fazer mais vídeos como estes. Obrigada! Arconte é um termo que tem suas raízes na Grécia Antiga, e se refere a um governante ou líder. No entanto, em algumas tradições espirituais modernas, o termo arconte é usado para se referir a entidades ou seres que seriam responsáveis por controlar e influenciar a humanidade de maneiras negativas. Essa ideia de arcontes, como seres que exercem controle negativo sobre a humanidade, tem suas origens em tradições gnósticas antigas, e foi popularizada em algumas correntes espiritualistas e teorias da conspiração modernas. Na Bíblia, os arcontes são tipicamente descritos como seres sobrenaturais com domínio sobre uma área específica. Eles são frequentemente associados ao mal, e às vezes são referidos como principados ou poderes. Em alguns casos, eles são vistos como governantes do submundo e, em outros casos, são vistos como as forças do caos e da destruição. Os arcontes seriam qualquer um dos seres que foram criados juntamente como mundo material por uma divindade subordinada chamada o Demiurgo, o Criador. Já os gnósticos eram dualistas religiosas, ou seja, eles admitiam a coexistência de dois princípios necessários, de duas posições ou de duas realidades contrárias entre si, como o espírito e matéria, o corpo e a alma, o bem e o mal, e que estejam um e outro em eterno conflito, e que consideraram que a matéria é má e o espírito é bom, e que a salvação é alcançada através do conhecimento esotérico, ou gnose. Porque os gnósticos do segundo e terceiro séculos, geralmente originadas dentro do cristianismo, consideravam o mundo material como definitivamente mau, ou como produto de erro, os arcontes eram vistos como as forças maléficas. Já a palavra arconte em grego se refere a um governante ou líder. No entanto, a Bíblia faz referência a muitos líderes e governantes, incluindo reis, faraós, juízes, sacerdotes e governadores, entre outros. Por exemplo, no Antigo Testamento, encontramos líderes como o rei Davi, o faraó do Egito e Moisés, que liderou o povo de Israel para fora do Egito. No Novo Testamento, encontramos líderes como os apóstolos, o sumo sacerdote Caifás, e o governador romano Pôncio Pilatos. Mas o termo aparece como uma designação para seres sobrenaturais, nos escritos judeus, cristão, no neoplatonismo e no gnosticismo. Os arcontes podem ser tanto bons ou maus, mas frequentemente o termo designa seres que são hostis ou malévolos. Apesar dessas teorias diversas, os arcontes são uma figura importante na mitologia e religião grega antiga. Na Grécia Antiga, os arcontes eram magistrados que governavam a cidade de Atenas e tinham poder político e judicial. Na religião grega, os arcontes eram considerados divindades menores, que governavam diferentes aspectos da vida humana. Cada arconte era responsável por uma área específica, como justiça, comércio, agricultura e assim por diante. De acordo com a mitologia grega, os arcontes eram descendentes dos deuses, especialmente de Zeus e Atena. Eles eram considerados intermediários entre os deuses e os seres humanos, e muitas vezes eram invocados em orações e rituais religiosos. Os arcontes desempenharam um papel importante na cultura grega antiga, e ainda são mencionados em muitas obras literárias e artísticas da época. O propósito dos arcontes na Bíblia muitas vezes não é claro, pois eles raramente recebem um propósito ou missão específica. Em alguns casos, eles são vistos como servos de Deus, enquanto em outros eles estão associados com as forças das trevas e do mal. Mas, independentemente de seu propósito, os arcontes são tipicamente vistos como as forças espirituais com o poder de influenciar o mundo. No Novo Testamento,
Os arcontes são mencionados no contexto da guerra espiritual. Paulo fala sobre as forças espirituais do mal nos reinos celestiais, em Efésios, capítulo 6, versículo 12, e menciona os arcontes em particular. Ele adverte os crentes a revestirem-se de toda a armadura de Deus, para que possais tomar posição contra os desígnios do diabo. Passagem também em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Nos dias de hoje, a ideia de arcontes é frequentemente utilizada em contextos espirituais e conspiratórios. Em alguns círculos espirituais, os arcontes são vistos como entidades negativas que impedem o crescimento espiritual e a iluminação. Eles são considerados como influências espirituais que vivem como pessoas presas em padrões de comportamento negativo e limitantes. Por outro lado, em alguns círculos conspiratórios, os arcontes são vistos como entidades ou as forças que exercem controle sobre governos, instituições e indivíduos em todo o mundo. Eles são considerados como parte de uma conspiração global que busca controlar e dominar a humanidade. É importante notar que a crença em arcontes não é amplamente aceita ou reconhecida pela maioria das pessoas. É considerada uma ideia marginal e muitas vezes vista como pseudocientífica ou conspiratória. É importante ter cuidado ao investigar e explorar essas ideias, especialmente quando se trata de conspirações, já que muitas delas não têm base em fatos ou evidências sólidas. De qualquer forma, é importante lembrar que a crença em arcontes é uma questão pessoal e individual, e que cada um deve seguir a tradição ou filosofia que mais ressoa com suas crenças e valores.